Olá e bem-vindo a mais uma aula de otimização em Julia. Na aula de hoje nós vamos utilizar o Julia Smooth Optimizers, o framework barra organização que eu sou um co-criador. Então, bastante importante, gosto muito, vou falar bastante dela. Então, nos Smooth Optimizers, aqui eu tenho vou mostrar o logo primeiro. Então, como todo bom logo de Julia, ele é baseado no logo oficial de Julia. Isso aqui são curvas de nível de uma função muito bem escolhidinha. E o Julia Smooth Optimizers, ele é uma coletânea de um monte de pacote. Deixa eu dar o zoom. Uma coletânea de um monte de pacote para facilitar a vida. O objetivo do Julia Smooth Optimizers, quando ele foi criado, ele era um só. Ajudar uma pessoa a criar um método de otimização do zero até o fim, tá? Bem no comecinho ele era só abrir o Qtest, mas logo a gente já foi expandindo e o objetivo foi: eu quero ajudar alguém a pegar um método, uma ideia, fazer um protótipo, testar com problemas, vários tipos de problemas, testar com Qtest, comparar perfil de desempenho, tabela. E é isso que ele está hoje. Isso aqui é uma maneira de visualizar os pacotes. Tem 4 clusters, tá? Esses dois aqui são um cluster, na verdade, mas dá para imaginar que o Linear Operators é a base de tudo e depois eu junto. E a ideia é a seguinte: eu tenho em vários momentos operadores lineares, isto é, em vez de ter uma matriz explicitamente, eu tenho uma função que multiplica a matriz por um vetor e retorna o resultado. Então tem maneiras de fazer isso que não envolvem criar matriz. Isso é extremamente importante se você tiver problemas com milhares, dezenas de milhares de variáveis. Aí eu tenho aqui embaixo vários métodos de resolução de sistema. Krylov são métodos tipo gradientes conjugados. E aqui eu tenho fatorações de vários tipos. Inclusive fatorações nossas implementadas em Julia, como pacotes que embrulham já pacotes conhecidos, tipo HSL. É uma coletânea de pacotes conhecidos de fatoração de matriz. O MA 57 e 97 estão implementados aqui. Ou melhor, disponíveis, né? Você precisa comprar ou pegar a licença, né, um dos dois, do HSL e colocar aqui. Enfim, talvez se você trabalha numa empresa você precise comprar ele, mas em questão de acadêmico você manda um e-mail e recebe, né? Então é mais simples. Aqui em cima está o que é o principal, tá? Você vai criar um modelo. Na verdade, você em particular vai desenvolver um solver, né, um algoritmo. Você não vai criar um modelo. Você vai receber um modelo. E esse modelo pode ser de várias maneiras. Então, como vocês viram na aula passada, tem o Qtest, que é uma biblioteca com 1.500 problemas, super bem trabalhados, que existe aí há 30 anos, vai crescendo em várias versões. Aí você tem a linguagem de modelagem Ample, você tem a linguagem de modelagem Jump, e você pode escrever o problema nessas linguagens e ler ele. Aí você tem alguns problemas que a gente escreveu, alguns problemas que são quadrados mínimos não lineares, você tem alguns problemas quadráticos, você tem algumas opções e tem várias coisas novas que não foram atualizadas aqui ainda. Mas o que importa é que você recebe um NLP Models e não importa o tipo, só importa que você pode chamar OBJ, grade, res e ele vai entender. Por fim, você tem as coisas mais específicas de solvers. Aqui eu tenho dentro do quadrado os nossos solvers. Então, o JSO Solvers tem alguns dos nossos solvers mais tradicionais. Tem solver de restrito e solver para caixa. NLP Models IPOpt e NLP Models Nitro, eles fazem embrulhos em torno do IPOpt e do Nitro, que são solvers conhecidos. O IPOpt é gratuito, open source, e o Nitro é pago. E aí eu tenho o Canollis, e eu vou ter agora também o Percival, que são métodos que a gente implementou do zero em Julia, já pensando numa coisa mais avançada. O Canollis, em particular, foi publicado agora há pouco tempo,
E o Percival, a Egmar acabou de defender o mestrado dela implementando esse algoritmo. Tá? Existem outras coisas aqui que não estão mostrando, que estão sendo desenvolvidas e que eu espero que você desenvolva. Externo a esses solvers, mas relacionado a solvers, eu tenho o Solver Tools, Solver Benchmark e o Benchmark Profiles, que dão algumas ferramentas para você escrever esses solvers. O Solver Tools está sendo atualizado para que você possa usar busca linear, região de confiança, função de mérito, tudo a partir daqui. Não precisa, mas você pode. O mais importante, no entanto, é que ele tem uma saída unificada. A gente vai ver isso daqui em detalhes. E o Solver Benchmark, Benchmark Profiles, você pega essa saída unificada e gera um perfil de desempenho, gera uma tabela, gera um LaTeX e acabou, vai para a galera. Beleza? Então isso aqui é um overview muito breve. O que eu quero fazer realmente é implementar um método do zero. Tá? Bom, quando eu falo do zero, eu estou querendo dizer do que a gente fez na aula passada. Então aqui eu estou no notebook novo, mas eu já estou usando várias coisas que eu vou precisar. NLP Models, estou colocando um monte de coisa que talvez eu precise, mas o NLP Models eu com certeza vou precisar. O Solver Tools e o Solver Benchmark também. Então a primeira coisa que eu falei, olha, lá na aula passada eu falei, a gente vai criar uma função gradiente, ela vai receber um NLP e vários argumentos opcionais. Isso daqui, se esse NLP é do tipo Abstract NLP Model e os outros argumentos são opcionais, isso daqui ele é compatível com outros métodos. Ou seja, um único argumento obrigatório é o NLP e os outros argumentos são todos opcionais por palavra-chave. Tá? Isso daqui é um algoritmo já quase igual ao que a gente quer. A única coisa é o seguinte, aqui eu retornei esse x status delta t iter, e em vez de retornar isso, eu vou retornar um generic execution stats. Então, o generic execution stats, vou deixar ele autocompletar. Um generic execution stats, ele é um tipo de saída específico que a gente criou. Help aparecer. Ele é um tipo de saída específico que a gente criou, que ele tem que receber um status e um NLP, e vários outros argumentos opcionais, que são informações da saída do algoritmo. E se ele sai desse jeito, ele pode ser comparado eficiente com outro, que é o que a gente vai fazer depois. Então, esse método gradiente é o método que a gente pegou no final da nossa aula anterior. Eu vou, em vez de retornar esse daqui, eu vou retornar um generic execution stat com status, com NLP e com algumas informações adicionais. As informações são o valor de função objetivo é fx, a solução é o x. Aqui tem algumas coisas que eu vou falar tipo, no futuro, dual e primal. Você não sabe exatamente o que quer dizer dual e primal ainda, tá? Não se preocupe. O dual quer dizer, pra gente agora, simplesmente a norma do gradiente. Então, se você falar dual phis igual a norma de gx, que a gente está chamando, correto? Ele está correto. Aí, primal phis é só para quando você tem restrições. Multipliers e LU também. Iter é o número de iterações. Aqui eu já vou fazer uma quebra de linha. Iter é iter. E o elapsed time é o delta t. Essas são todas as informações que a gente precisa. Ok? O counters aqui, ele já pega automaticamente, eu não preciso passar. E o solver específico é quando eu tenho alguma coisa específica que eu quero passar, e atualmente não quero passar nada. Então, se eu rodar isso daqui, ele a priori tem um método que está compliant, ele está compatível com um JSON. Mas tem uma coisa que está errada ainda, que é o status precisa ser de um tipo específico. E o tipo específico é um destes. First order, que é o First Order Stationary, é o que a gente precisa no lugar de sucesso.
maxtime e maxiter existem, tá? Então a gente pode manter eles. E aí eu posso rodar isso e posso testar com problemas. Beleza? Isso daqui eu vou apagar. Se você quiser, ó, veja que a gente tem vários testes. Ah, sim, tem um deles que a gente não colocou aqui, que é desconhecido. Esse desconhecido a gente tem o unknown. Tá? Então aqui o unknown. E tem aqui um busca linear pequena, e a gente tem algumas opções. Vale a pena, pode ser que vale a pena colocar o small step, ou o stalled também faz sentido. Stalled quer dizer que ele está sem conseguir fazer progresso. Mas o small step faz mais sentido nesse caso. Beleza? Agora eu vou criar um problema e rodar isso daqui. Bom, isso daqui, o Generic Execution Stats, vem do pacote Solver Tools. E o NLP Models manda esse Abstract NLP Model. Mas eu quero um problema específico. E aí eu posso criar um AD NLP Model que recebe uma função e um ponto inicial, e ele cria um problema para mim usando AD, que é Automatic Differentiation, tá? Se eu uso esse modelo, quando eu chamo a função objetivo num ponto tipo NLP meta x0, ele calcula, dá aqui 24.2 quase. Quando eu chamo o gradiente, ele calcula usando diferenciação automática. Demora mais a primeira vez, deixa eu compilar as coisas. Quando eu chamo a Hessiana, ele calcula usando diferenciação automática. Sabe o que ele usa aqui dentro? Forward diff, tá? Por enquanto ele está usando só o forward diff. Note que aqui tem uma pequena diferença, que é a minha Hessiana só retorna a parte de baixo. Nesse método, isso aqui não faz sentido, porque eu estou guardando a Hessiana inteira, então isso aqui está sendo ineficiente. Mas em métodos avançados, que é o que você quer de verdade, ele vai retornar esparsa. Então ele só retorna a metade de baixo, porque é o que você precisa para poder fazer o seu sistema funcionar. Tudo bem? Então aqui eu tenho o grad has, isso daqui funciona o suficiente. Então eu posso jogar aqui dentro, certo? Aqui eu estou usando o NLP, aqui eu uso obj e grad. Então eu posso jogar gradiente nesse NLP, ele retorna, ele fala, tá aí, solução é um first order stationary. Eu posso pedir para ele imprimir esse output e ele dá mais detalhes. Olha, foi um first order stationary, o valor de função objetivo foi 3.10 a menos 8, o primal é 0 porque ele é factível, dual foi isso daqui, isso aqui é o gradiente. A solução que eu achei foi essa, eu fiz 6.800 iterações e levou 0,025 segundos. Isso daqui é um método implementado, e a única diferença que a gente teve em fazer o método para um NLP Models e para um não, para qualquer coisa, foi a maneira de receber o problema está toda aqui, e aí por consequência eu chamo obj e grad. E a maneira de retornar o problema está toda aqui, e aí ela é unificada. Isso é extremamente importante em quase tudo. Se você está fazendo uma coisa que tem várias partes móveis, né? Se você consegue unificar algumas ideias, é mais simples de você reutilizar outros códigos, tá? Então, se você consegue seguir uma norma, seguir uma API, faz sentido para o futuro, faz sentido para a sua vida, leve esse detalhe de, né, pensar modularmente em como implementar as coisas. E aqui é o ápice disso para otimização não linear. Um output foi feito. Beleza? Bom, se eu usar um JSO Solvers, como eu falei, que é o nosso pacote de solvers, ele está pré-compilando, porque eu não fiz isso antes. Dentro do JSO Solvers, eu tenho um método chamado LBFGS, e um método chamado trunk, T-R-U-N-K. Os dois métodos são métodos que resolvem o mesmo tipo de problema, que é um problema irrestrito. E eu posso fazer exatamente a mesma coisa
e ele vai resolver aqui com o LBFGS, que eu expliquei em uma das aulas passadas. É a mesma ideia. Obviamente ele foi muito melhor, porque ele não é gradiente, ele é BFGS. Isso daqui são as iterações dele. Infelizmente o notebook fica tudo horrível de ler por causa dessa coisa a mais. Mas são as iterações que ele mostra. E aqui é a mesma coisa para o trunk, mostrando as iterações. E a saída está aqui. Também melhor do que o anterior, porque esse daqui é tipo Newton, tá? Vai muito bem. Uma dica, se você não quiser ver isso daqui, esse output, você pode usar login, que é um pacote do standard lib do Julia, não é uma coisa nossa. E aí você faz with no logger do e retorna assim, ok? Então aqui ele não vai mais imprimir toda a saída. Tá, aqui ele tá só, isso é o tempo de compilar o login, tá? Veja que ele rodou super rápido agora. Se você dá um Ctrl Enter, ele é muito, muito rápido. Mesma coisa aqui. Beleza? Ou seja, o seu método gradiente e o método LBFGS que eu fiz, ou que o Dominic fez, na verdade, o outro autor do Optimizers, e o método Trunk, eles têm a mesma entrada e a mesma saída. Beleza? Obviamente eu não vou usar ele para não ser muito injusto, porque o método LBFGS implementado ali ele tem várias melhorias e o método Trunk implementado tem ainda mais melhorias, então eles seriam muito eficientes. Eu vou fazer um Newton aqui mesmo para já demonstrar outra questão. Que questão é como a gente fala questão aqui, só para graça. Se eu fizer a esse ano do meu método, o que vai acontecer? Ele vai ser um problema com desculpa. Se eu fizer esse ano, ele vai pegar só a parte triangular de baixo. Então, se eu fizer h de x barra, tá? Se eu pegar esse cara aqui e fizer isso barra um vetor, ele vai resolver o sistema errado, não o sistema que eu quero. Tá? Ele está resolvendo o sistema só com a parte de baixo da matriz mesmo. Ele não é inteligente o suficiente para saber, eu sei que você só quer usar a parte de baixo. Não tem motivo para ele achar que isso é verdade, ok? Demorou, mas foi. Então, assim, eu preciso realmente tomar cuidado. Eu preciso falar de algum jeito. Use a parte de baixo para gerar a matriz inteira. E tem algumas coisas que você pode fazer. Então, aqui, uma das coisas que você pode fazer é você criar um symmetric com 2 pontos L para falar que é lower. Tá? Então você fala, cria uma matriz simétrica com esse resultado usando a parte de baixo. Ok, eu tive um problema, tive que resetar, mas aparentemente está tudo funcionando. Rodei aqui o symmetric, então veja que ele entende agora que é uma matriz simétrica. Então se eu fizer isso aqui vezes 1, ele faz a soma de verdade. Ao contrário de se eu fizer só a parte da hessiana, ele faz uma soma diferente. A linha de baixo está certa, que é a última, mas a primeira está errada. Tá? Mas o que a gente quer não é resolver um sistema, é fazer uma multiplicação, a gente quer resolver um sistema. Então se eu usar a barra invertida, ele resolve o sistema. Mas, espere, tem mais. A gente quer uma coisa extra, que é a gente quer resolver um sistema de Newton. Então, para isso, a gente precisa verificar que a hessiana é definida positiva. Ainda não vou fazer essa parte, porque eu deveria falar de sistemas lineares antes. Se você fez análise numérica, talvez, dependendo do cálculo numérico, você já viu isso. Você tem uma maneira prática de verificar se a matriz é definida positiva e é a decomposição de Cholesky, tá? E a gente não viu isso nessa disciplina ainda, inclusive não é parte da ementa da disciplina, então não vai ver necessariamente. Então tem uma maneira prática que é você usar Cholesky para resolver o sistema.
tá? E Cholesky você fala, ó, Cholesky de uma matriz é uma fatoração, tá? Esse val false aqui é para você... Eu não sei para que é, na verdade. Bom, não sei o que é, mas você pode ignorar. E esse check igual a true é para você fazer um check de falhar, de dar um erro se a decomposição falhar ou não. E aí você usa isSuccess depois. Então aqui eu quero fazer exatamente isso. Então se eu fizer Cholesky da matriz 4, menos 1, menos 1, 2, que foi a matriz que a gente usou de exemplo. Essa matriz é definida positiva, ela funciona, a decomposição está aí embaixo. Você usa f igual a isso. E você simplesmente faz... Exemplo que help gigante. Você simplesmente faz f barra o vetor que você quer e ele resolve o sistema. Se você tiver uma matriz que não é definida positiva, por exemplo, menos 5, menos 5, ele por padrão dá um erro falando, olha, não é definida positiva. Mas aí você acrescenta um check igual a false. Ele não dá erro, ele fala que falhou, mas não dá erro. E aí você faz isSuccess f. E aí ele vai te avisar, olha, falhou. Então ele não vai rodar o negócio, tá? E é isso que a gente vai usar. Eu tenho a impressão de que tinha uma maneira, agora eu fiquei na dúvida se era isso daqui. Se é para isso que serve. Não, esse val true e val false, eu queria muito lembrar o que serve. Eu vou dar um search aqui. Ele não está informando qual que é a ideia desse val. Deve estar em algum lugar escondido por aí. A gente não vai sofrer, a gente não vai atrás, tá? Um método correto, né, de fazer isso, um método bom é que a gente não precisasse usar esse symmetric, mas como a gente está usando uma coisa pronta e que tem que funcionar para tudo, a gente vai fazer isso aqui, Cholesky do resultado e vai ver se ele é definido positivo ou não. Beleza? Então vamos lá, vou apagar isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. E agora estamos em Newton. O método de Newton precisa da hessiana. Eu já vou chamar Symmetric 2.L para essa hessiana. Entrou aqui dentro, ele vai fazer h de x é h de x. E aí eu vou pedir para ele fazer Cholesky dessa h de x com check igual a false. E aí que vem a ideia aqui. Se não for sucesso, se essa decomposição falhar, quer dizer que eu estou numa daquelas situações de falha da hipótese, então eu preciso parar o meu método de Newton, falar que o status é not pos-def, eu acho que era assim. Vamos ver qual que era o status. Show statuses. Not des pode ser, que é um dos métodos que tem, é o que mais faz sentido. Not des quer dizer que não é de descida, tá? A priori quer dizer que a gente não sabe resolver. Poderia colocar algumas outras opções aqui, por exemplo, a gente pode escolher user para falar que falhou, mas not des faz sentido. Então não é de descida. Na prática a gente tem outras coisas que a gente faz. E aí break para sair. Se não, a gente vai resolver o sistema com Cholesky, f barra gx. E o resto do algoritmo já foi feito planejando uma direção genérica, então não preciso mudar mais nada. Só uso isso daqui. Este aqui é o Newton. Então, relembrando, eu tenho uma certa função NLP aqui em cima. Copia isso. Chama Newton. E vamos descobrir o que deu errado. Ele falou que deu falha no Cholesky. Aqui. Menos F. Pronto.
Aqui eu ia chamar o gradiente, na verdade, para poder falar dos dois ao mesmo tempo. Então, olha, o Newton, ele resolveu o problema, first order stationary, valor de função objetiva é 0, factibilidade dual próximo de 0, solução em 20 iterações. O gradiente, mesma coisa, mas em 6.800 iterações. Legal? Os dois métodos têm a mesma ideia. Entra um NLP, vários keywords, sai um Solver Tools. Beleza? Esse é o mínimo necessário para você ter um método que funcione, que seja compatível com JSO. Tá, e aí tem um método compatível com JSO. Por que isso é interessante? Porque existem algumas funções prontas que você quer utilizar para o seu método compatível com JSO. São elas Solve Problems e depois Benchmark Solvers. Então vamos lá. Agora a gente entra na parte de benchmarks. Vamos criar alguns problemas, ou para ser mais exato, selecionar alguns problemas. Então você lembra que a gente estava selecionando problemas do QTest, escolhendo com o select problemas com até 2 variáveis, sem restrições, só variáveis livres, certo? E a gente criava um seletor, que era um gerador, fazendo QTest model P for P in pnames. Inclusive, uma coisa importante, aqui não funcionou como eu queria, mas aqui eu posso criar um modelo QTest, em Rosenberg, criei. Eu estava com um modelo ADNLP, agora eu estou com o modelo QTest. Agora eu vou rodar Newton nesse modelo QTest e o gradiente nesse modelo QTest. E ele funcionou. Vou usar, eu preciso dar finalize, lembre-se de dar finalize no NLP, para que ele finalize, ele fecha a biblioteca que está chamada Himmel BH, certo? Só variáveis livres, é isso aqui mesmo. Chamei, ele deu um erro, não é uma direção de descida, então quer dizer, não estava definindo positiva. E o gradiente falhou porque é muito pequeno. Os dois falharam, interessante. Himmel BA funciona. Aqui, na verdade, esse tem restrições, então não deveria estar tentando resolver. Apesar do nosso algoritmo estar ignorando completamente qualquer uma dessas coisas, né? Ele não deveria tentar resolver. E eu não sou bom de lembrar de memória nenhum dos nomes das coisas. Mas o importante é que eu criei um problema com ADNLP e com o QTest e ele resolveu da mesma maneira. Mesma coisa, chamei um, chamei outro, ele resolve. Não interessa de onde veio o problema, ele segue a mesma API, ok? De novo, modularidade, tá? É tudo em blocos separados. Um não olha o que está acontecendo dentro do outro. Ele só pega uma conexão. Como vocês viram da aula 1, eu tenho o jump também. Então vou usar o jump e o CBC. Desculpa, o CBC não preciso. Eu só preciso do jump. E vou criar um modelo aqui. Não coloca variável, solver nenhum. Vou criar um modelo de 5 variáveis. Minha função objetivo não linear é minimizar, vamos dizer que eu quero minimizar a soma de x1 menos 1 ao quadrado e de 1 até 5, mais a soma de xi mais 1 menos xi ao quadrado for i de 1 a 4. Não é aquele mesmo Rosenbrock que a gente tem feito, mas é uma variante de Rosenbrock um pouco mais complicada, tá? Aqui eu posso fazer um set value, falar que o meu x0 é menos 1.2, 1.0, 1.0 no resto. E aí eu faço i igual a 1,
start igual a x0i. Acho que era assim. Criei esse modelo, não mando resolver, tá? Não vou conseguir mandar resolver, mas eu crio um NLP, eu preciso usar NLP Models Jump. Provavelmente não tem instalado, então vou instalar. Breve corte. Voltando, tá instalado, mando utilizar. E aí, usando NLP Models, eu uso a função math_opt NLP Model. Isso. Eu preciso que ele autocomplete, então autocompletou, então eu sei que tá certo. Crio essa função e aí eu vou fazer essa mesma coisa. E essa mesma coisa. Então aqui a função, ó, 5 variáveis, todas livres, sem restrições. Chamo o Newton nela, chamo o gradiente nela, ele pré-compila e roda. Note que a primeira vez ele pré-compila, né? Então rodando de novo, dá tudo certo. Ou no caso errado. Ou seja, o meu protótipo de Newton e de gradiente, como ele é compatível, eu consigo pegar um problema que eu gero com 2 linhas usando a DNLP Model, ou um problema da linguagem de modelagem Jump, que é super bonito de escrever e confortável e tudo mais, ou uma coisa do Qtest, que é super acadêmico e que todo mundo usa e que eu preciso para o meu paper. As 3 opções e várias outras opções também, tá? Então é por isso que tem essa API, que é para você ter o mesmo método para tudo, tá? Então fiz isso, vou agora criar um seletor, tá? Então isso aqui é um gerador de problemas e eu chamo função solveProblems. E a função solveProblems, ela recebe o solver, que no nosso caso vai ser o gradiente, e os problems. E ele resolve os problemas. SolveProblems quer dizer resolve os problemas. Ele vai pegar essa lista de problemas, vai rodar, ele gera uma tabelinha bonitinha, que aqui fica horrível, e eu tenho ela inteirinha aqui para mim. Ó, e aí eu vou até fazer assim, até fazer DF, que já é o nome correto da coisa. Ele roda todos os problemas para mim e retorna um data frames. Então, se você é de data science, você já ouviu falar pelo menos esse nome, data frame é a maneira tradicional de você trabalhar com arquivos. Tá? É uma tabela que você consegue brincar com ela facilmente. DF está aqui, essa tabela. Se você quer os nomes, DF name, ele entende. Tá? Você também pode fazer DF, se eu não me engano, é assim, certo? Pega o name como se fosse uma coluna tradicional. O status está aqui. Ah, eu quero saber todos que foram first order. Então, quais foram first order? Ele me retorna aqui uma matriz de bit array. E aí você faz df. Opa, insert. Df disso. Faltou passar 2 pontos aqui. Certo? Todas as colunas. E aí ele retorna. Olha, esses aqui são os problemas que tiveram first order. Ou os que não tiveram first order. E aí você vê todos os que falharam. Então o DF é a maneira certa de você fazer análise de dados, tá? É eficiente de você trabalhar, tem um monte de funções boas. DataFrame está na moda, está na CIA, você quer usar. Então é exatamente isso que a gente retorna no SolveProblems, tá? Isso só é possível porque gradiente recebe um NLP e retorna um Generic Execution Stats. Mais do que isso, você agora vai fazer um stats igual a benchmark solvers. E aí, para você fazer um benchmark solvers, você precisa passar um solvers e os problems. E aí, o que são os solvers? É um dicionário onde você coloca a chave que você quer associar, em geral o nome que você quer que tenha. E aí não tem motivo para a gente inventar um nome diferente, né?
Quando você tem um nome diferente até faz. E ele vai calcular exatamente a mesma coisa que o solve problems para os dois métodos. E em vez de me retornar um data frame, ele vai me retornar um dicionário de data frames, ou seja, 2 data frames que ele me retorna ao mesmo tempo. Para que eu quero isso? Para o próximo passo. Então, um dicionário, gradiente vai um data frame, Newton vai outro data frame. Próximo passo, solver benchmark. Note que com esse data frame aí você faz o que você quiser. Se você quiser implementar o seu próprio performance profile, sua própria tabela, você pode. Mas eu vou usar o solver benchmark para poder, e inclusive já estava usando o solver benchmark, né? Só esqueci. Para poder desenhar essas coisas automaticamente. E aí eu tenho a função profile solvers. E aí eu passo stats. Na verdade eu passo stats e mais coisas. Então eu não lembro. Vamos help. São muitos pacotes, gente. Então eu passo os stats, costs e cost names. Então vamos lá. Os custos são funções, tá? É um vetor de funções. Cada função recebe um data frame e faz alguma coisa. Aqui eu vou colocar só o def elapsed time. E aí ele vai calcular só o tempo que passou. Ou o df.neval_obj, que ele vai calcular o número de funções objetivos, tá? Então, a saber, se eu fizer stats Newton, isso aqui é um data frame, e tem uma coluna chamada neval_obj, que é o número de avaliações de função que eu fiz. Tá? Então, meus dois custos são esses, e o cost names é tempo e avaliações de objetivo. Passa costs e cost names. Então, a primeira vez que ele está executando isso, eu tenho uma pré-compilação para fazer. Então, já abri um espaço para baixo. Aqui tem uma coisa que eu já vou ter que corrigir, tá? Então eu já vou avisando. Eu estou falando, olha, meu custo pega o tempo que ele levou. Mas aqui eu não estou falando o tempo que ele levou para funcionar. Só o tempo que ele levou. Então eu preciso fazer igual eu fiz lá em cima, ou melhor, na aula passada, onde eu tinha o P, que era uma matriz com os tempos, e aí eu precisava colocar onde ele falhasse infinito. Lá eu fiz simulando, mas aqui eu preciso fazer de verdade. Por exemplo, o Newton, ele é muito mais rápido. Mas ele é rápido para falhar e rápido para funcionar. Aqui eu falei, ele é mais rápido. Obviamente não é o que eu quero. Então, um truquezinho é o seguinte. Já que eu sei que falhar quer dizer que o status é igual a first order, eu vou pegar diferente de first order e vou multiplicar isso por infinito. Beleza? Então eu faço assim, olha, o def status é diferente de first order, você pega isso daqui e multiplica por infinito. E soma o elapsed time. E a mesma coisa para a parte de baixo. Então, essa é uma construção que você pode já se acostumar a decorar, usar aí. Ele vê se o status é diferente de primeira ordem, se for vai dar 1, multiplica por infinito, soma df elapsed time. Se não ele dá 0, multiplica por infinito ele dá 0. Isso aqui é uma característica do Julia, tá? Não necessariamente é verdade para outras linguagens, mas quando você faz 0 vezes infinito, na verdade não é esse 0, é um bit array 0, na verdade é um false vezes infinito. Né? Seria isso. Ele entende true vezes infinito dá inf e false vezes infinito dá 0. Tá? É uma maneira de fazer uma variável indicadora. Inclusive, se você não quiser fazer uma coisa tão fechada, assim, tão, né, tipo, tudo junto, você pode criar uma função mesmo que faz essa conta toda otimizada para você. Note que essas funções de custo operam nos data frames. Então ele opera na coluna inteira de uma vez só para ser eficiente. Chamando agora, eu tenho a versão real das coisas. O meu método de Newton, ele tem uma robustez de próximo de 40%. E a eficiência dele é razoável. Aqui em tempo,
não foi tanto quanto a gente gostaria. Em avaliações de objetivo, ele faz bem menos avaliações, porque ele faz bem menos iterações. Então, ele é sempre o melhor. Se eu utilizar mais problemas, a tendência é que ele fique um pouquinho melhor. Ok? E eu vou usar até 10 variáveis. Então, aqui ele deve levar um tempinho. Eu não vou rodar o Solve Problem de novo, eu vou direto para o Benchmark. Ok? Tá rodando. Então tá aqui o resultado, ele levou mais ou menos 1 minuto para rodar todos esses problemas, foram 131 problemas, os 2 métodos rodaram todos eles, não quer dizer que resolveram todos eles, e tá aqui o resultado, ficou mais ou menos a mesma coisa, inclusive, ele falha muito rápido, igual antes, em avaliação de função objetiva é a mesma coisa, e o gradiente também vai muito mal. Os 2 métodos, você vai falar assim, uau, como os 2 métodos são péssimos. Não esperava isso. Mas é verdade, tem vários fatores aqui. O fator é que o de Newton realmente está limitado porque você achou uma cena definida negativa ou não definida positiva, você para. Não é o que você quer fazer de verdade, tá? E o do gradiente está limitado porque você tem um monte de tempo que está cortando ele rapidamente, e você tem o problema da busca linear ficar ruim, que também é um problema sério, que você tem que escolher melhor aquele passo lá, tá? São situações que acontecem de verdade, paciência, a gente não tem muito o que fazer, a não ser melhorar o método, claro. Então aqui está de acordo com o que a gente esperaria para métodos sem nenhuma otimização. Então, vou mostrar o que acontece se eu acrescentar um novo método, que é o método LBFGS, que é o método do JSON Solvers. Aqui eu acabei de perceber uma coisa, o LBFGS ele não está com limitação de tempo de 3 segundos como a gente colocou. Então uma situação que pode aparecer e aí, como é que eu faço o meu LBFGS agora? Eu preciso dar parâmetros só para o LBFGS. Você tem 2 alternativas. Uma é você criar uma função anônima aqui. Você cria aqui a função QWArgs. E aí você passa LBFGS NLP, o argumento que você quer setar e os seus args, o resto deles, tá? Isso aqui funciona, beleza? Isso é uma função anônima, mas caso você não goste disso, você pode criar um wrapper aqui. Eu dou o nome wrapper para as coisas, mas não é necessário você dar esse nome wrapper. Que ele essencialmente faz a mesma coisa. Ele recebe LBFGS, seta o max time que você quer, e o resto dos argumentos ele continua passando igual. E aqui você faz LBFGS wrapper, ok? Vale a pena colocar... isso aqui mesmo. Vamos mandar rodar de novo. Ok, estamos de volta. Então aqui ele resolveu todos os problemas. Demorou bem mais agora. Esse nosso LBFGS é um pouco mais demorado. Vamos fazer aqui. Mesmos custos e cost names, mas a gente vê em verde que o LBFGS é muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Obviamente, tá? Ele está muito mais ajustadinho, tá? Note que mesmo assim, em algumas situações, ele perde em avaliação de função e em tempo para outros métodos, tá? Isso existe, faz parte. Mas a robustez dele é muito boa e ele vai muito bem. Uma coisa que acontece quando eu chamo esse Profile Solvers, ele, por padrão, ele gera o perfil de desempenho de todos, e aí 2 a 2. Então, Newton com gradiente, LBFGS com gradiente, LBFGS com Newton, tá? Isso é uma coisa que você pode ou não querer. Se você não quiser, tem uma opção para você passar no help, que eu não. E por último, das últimas coisas interessantes que você pode fazer, deixa eu tirar o toolbar, é tables. Então você tem pretty stats, que de novo eu vou colocar o help. Você passa um data frame e ele faz um pretty print de um data frame. Então se você falar, eu quero todas as tabelas, todos os resultados do meu Newton, ele vai imprimir aqui para você. Sem pressa.
Ele imprime para você num formato bonito, tá? Esse formato você pode salvar direto pro arquivo e você pode postar na internet, tá? Ele fica bonitinho, legal. E você tem como passar outro, deixa eu colar. Você tem como passar opções sobre como você quer que ele fique especificamente. Você pode passar formatadores para falar, olha, aplique certa coisa nas colunas para mudar o formato, ou header override para você mudar o nome que aparece aqui em cima. Todas as outras keywords são passadas para Pretty Table. E se eu não me engano, Pretty Table é o oficial, digamos assim. Pretty Table é o oficial, que é o pacote por baixo que tem, que eu acho que é o pacote Pretty Tables, que faz toda a parte divertida. Se você fizer o Pretty Stats e quiser, você pode passar um TF igual a Markdown, que eu acredito que é 100. Será que é? É Markdown sem o 2 pontos mesmo. Esse cara aqui, se você passar para online, você consegue postar, por exemplo, no GitHub, e ele transforma num formato bonitinho, tá? Então, isso daqui você pode copiar. A gente vai, por exemplo, selecionar só algumas colunas. Eu quero todas as linhas, mas as colunas name, status e objective só. Beleza? Então tá aqui. Se eu copiar isso e colar em algum lugar que interpreta Markdown, por exemplo, o próprio notebook, ele formata como uma tabela para mim. O próprio notebook, né, o Jupyter, ele interpreta esse Markdown. Então a gente pode ver ele aqui mesmo. Obviamente fica muito mais bonito você não usar isso e visualizar ele assim, se você quiser visualizar ele no notebook, apesar do começo e o fim estar meio quebrado. Por fim, o que a gente vai usar com muita frequência é o LaTeX. Em vez de você passar um TF igual a LaTeX, existe um Pretty LaTeX Stats. E o motivo de ter esse Pretty LaTeX Stats é que ele formata automaticamente para você, para colocar um número aqui, um barra menor, um barra underline aqui. Copia isso daqui, cola no seu LaTeX, tem que ter o pacote long table instalado, ele vira uma tabela. É isso, acabou. Tá? Isso aqui funciona, fica muito bonito. E com algum trabalho, claro, você pode deixar sua tabela super otimizada, super especializada. Você tem highlighters que você pode fazer, se você quiser que ela fique negrito quando funcionar. Assim, dá para fazer várias coisas interessantes, tá? Bom, do começo ao fim de um pacote, tá? De um método. Você pega o seu algoritmo, tem a ideia dele, prototipa, testa com a DNLP, você está feliz com o seu resultado, pega Qtest, os problemas do Qtest de até 2 variáveis, roda neles, vê o resultado. Ficou satisfeito com o resultado? Beleza, mais variáveis. 10 variáveis, 100 variáveis, 1000 variáveis. Vai crescendo. Agora você fala assim, tá muito bom mesmo, vou comparar com um método novo. Ih, que método? Bom, já tem o LBFGS, já tem o Trunk, tem outros métodos, tem o método para caixas, a gente tem o método para... tem o Percival agora, que é o método geral para tudo, mas ele é muito melhor para restrições de igualdade. E outros métodos vão vir, tá? Inclusive, depois da disciplina, eu espero que tenha outros métodos que os alunos vão fazer. Então, assim, tem tudo para você criar o seu método. Comparou, perfil de desempenho, uma linha, tabela, outra linha. Para deixar a tabela exatamente do seu jeito, aí que vai vir o trabalho. Mas comparando ao que a gente tinha que fazer na mão antes, no passado, tá bem melhor, tá? Eu sou da época que as pessoas estavam começando a usar scripts para essas coisas. Então eu implementei vários scripts que pegava todos os resultados e montava todas as tabelas, tudo certinho. Mas o pessoal antes da minha época, costumava muito escrever tudo na mão. Rodei em 200 problemas, e aí sai lá, cola tudo no Excel, por exemplo, aí cola em outro lugar e sai acrescentando esse e comercial aqui, por exemplo.
Eu não aceito fazer isso, tá? Eu não consigo. Aqui eu tenho 130 problemas. Se eu tivesse colocado na mão esse comercial para cada um deles, eu não tinha defendido o doutorado, provavelmente, tá? Principalmente para deixar bonitinho isso daqui. Ok? Então, assim, realmente eu valorizo demais isso daqui. Talvez eu esteja sobrevalorizando para o pessoal de hoje em dia, mas eu estou dizendo que há 6 anos atrás, se eu tivesse, há 6 não, há 11 anos atrás, se eu tivesse isso daqui começando meu doutorado, eu não pensaria 2 vezes para usar, ok? Obviamente é meu pacote, então eu sou suspeito em sugerir as coisas, mas realmente vale a pena. Não vou tocar no assunto porque aqui não faz parte da disciplina em alguns pacotes específicos, como Linear Operators e Krylov. Apesar deles serem muito relevantes, eu vou deixar para uma aula futura, que não é uma aula obrigatória. Tá? E, de novo, não vou tocar em detalhes sobre as outras fatorações por enquanto e modelos específicos em algumas aulas futuras de otimização que sejam obrigatórias para a disciplina. Quer dizer, também não obrigatórias para a disciplina, eu volto a tocar nesses assuntos, ok? Então é isso. A aula de hoje era isso. A gente trabalhou como que eu crio o meu algoritmo /solver do zero, tá? A gente sabe implementar os algoritmos que a gente viu na disciplina do zero. Fazer ele compatível com o JSON para que a gente possa receber a entrada única, ter uma saída única, chamar um comparador único, perfil de desempenho, tabela, tudo unificado. E principalmente testar com o Qtest, tá? Lembre-se que o Qtest tem o problema de que ele não funciona no Windows, então você precisa rodar ele em alguma máquina Linux. Não tem máquina Linux, tem que pensar em máquina virtual, alguma coisa online, ok? Beleza? Por enquanto é só essa é a aula de hoje. Se você gostou, deixa like, se inscreve no canal, compartilha, aperta o sino para receber notificações e até a próxima aula.